Desde quando eu entrei no Clube Hípico, né, em 97, eu via o trabalho de ecoterapia sendo feito. Eu era uma menina de 13 anos e eu via aquilo e aquilo sempre me chamou atenção. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu não pensava na ecoterapia, mas um dia eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que tinha um centro de ecoterapia no sítio. E eu brincando falei, você me arrumou um estágio? E ela me arrumou um estágio nesse centro de ecoterapia. E eu comecei a trabalhar lá como estagiária. Depois que eu formei, eu fui trabalhando como psicóloga do centro de ecoterapia. E eu me apaixonei com o trabalho, com a importância que tem o trabalho para os praticantes, o benefício que o praticante tem ao participar da ecoterapia, né? A gente chama praticante e não paciente, porque a pessoa que está sendo o usuário da ecoterapia, ela é ativa, então ela pratica a ecoterapia. Então, e a ecoterapia, ela tem um estágio, ela tem vários estágios, né? E o estágio final dela é o pré-esportivo. Então, ampliou muito, assim, fez muito sentido para mim o que eu tinha, a relação que eu tinha com o cavalo. Para esclarecimento do nosso público, você está querendo dizer que você é portadora de uma necessidade especial? Sim. Eu tenho baixa visão, eu tenho 4% de visão. Eu tenho uma doença que chama amorose de Leber, é uma má formação na retina. Isso é de nascença, uma doença congênita. Então, eu nasci com isso, eu tenho 4% de visão lateral. Isso significa uma cegueira funcional. Eu tenho uma cegueira funcional, então minha visão é tão pouquinha que ela não é considerada o suficiente para falar que eu sou uma pessoa vidente, que enxerga. Então, eu tenho essa deficiência visual que eu utilizei do cavalo para poder me ajudar a ampliar os meus espaços. E quando é que você começou a se interessar pelo meu trabalho? Né? Quando é que você ouviu falar e qual foi a sua motivação para acessar o meu trabalho? Foi uma vez no Vale dos Anjos, meu instrutor da época, que eu já estava fazendo dressagem com o Daniel Meirelles há muito tempo. Vale dos Anjos era? Era o Aras onde eu montava. E ele me falou que tinha ido na sua casa, assistido uma palestra sua e que ele tinha gostado muito do seu trabalho, da sua palestra, dos seus argumentos que você tinha usado. E que você iria lá no Vale dos Anjos fazer uma visita pro Aras, né? Para ver a possibilidade de você realizar algum trabalho lá dentro. Aí foi onde eu entrei em contato com você e você se dispôs. E depois você começou a fazer um trabalho junto comigo. Um aprimoramento. É um aprimoramento da equitação, mas eu acho que foi mais amplo aquela proposta inicial nossa. Era mais uma coisa do cavalo, equestre mesmo, né? Na verdade, a sugestão foi apresentar para você a escola chamada Cavalo, né? Foi conhecer mais o animal, né? Conhecer mais o cavalo. Você poderia falar um pouco do trabalho que eu fiz com o seu cavalo por sangue inglês, o Beni, e depois com o cavalo que você monta atualmente, que é o Akin? Então, na época que você começou, né, a dar as aulas lá, as palestras lá no Vale dos Anjos, depois você começou a ler os livros para mim, me dar essas aulas equestres, eu vou falar aulas equestres porque é muito além de aula de equitação. Você conheceu o meu cavalo que eu tinha, que era um puro sangue inglês, que veio do Jockey Club, era um cavalo que era de corrida do Jockey Club. Ele não foi um cavalo de refúgio do Jockey Club, ele correu até 8 anos de idade, esse cavalo. E esse cavalo era um cavalo muito especial, e você chegou e você começou a trabalhar o cavalo e fazer muitos exercícios da equitação acadêmica, dressagem, né? E você acha que o cavalo teve alguma melhoria depois que nós começamos a fazer esse trabalho com ele? Sim, com certeza. O cavalo, embora ele fosse um cavalo mais velho, né, ele desenvolveu muito, ele melhorou muito, melhorou a qualidade dos andamentos dele, melhorou a estabilidade também do trabalho,
melhorou até os exercícios, né, que você começou a fazer nele também, a parte de descontração, principalmente. E o novo cavalo, né? Como é que ele surgiu? Qual foi a história do Akin, né? Vinculando isso com o Beni, né? O Beni, ele teve um acidente no piquete e ele já era um cavalo de 20 anos de idade. E esse acidente gerou um rompimento no tendão e uma fratura no fêmur dele. E isso impossibilitou, não tinha o que fazer, não tinha como tratar essa lesão, então a gente teve que sacrificar ele, e ele já estava também muito velhinho. E nisso, o Paulo já vinha, há um tempo atrás, antes disso acontecer, vendo que o Beni já estava de idade, que eu iria precisar de um novo cavalo. E ele viu um cavalo lá no Marcelo Batista, no Aras Maripá, que ele achou que se encaixaria para um cavalo para mim. Ele viu o comportamento do cavalo, o temperamento, os andamentos do cavalo, a estabilidade de comportamento, né, psicoemocional do cavalo. Ele selecionou esse cavalo, ele vem treinando esse cavalo para mim. Em muito pouco tempo, eu já pude começar a montar um cavalo. Um cavalo hoje, um cavalo jovem, um cavalo de menos de 6 anos, e que eu já monto esse cavalo com segurança. É um cavalo realmente que tem um psique, assim, uma calma, uma tranquilidade e uma disposição diferenciada. E você acha que o trabalho, a metodologia de trabalho que eu utilizo tem influência para que o cavalo adquira esse tipo de competência, de temperamento, de comportamento para atender às suas necessidades? Você respeita muito o cavalo e o tempo do cavalo. Você não força o cavalo a fazer uma coisa que ele não está pronto para fazer. Eu nunca vi você sendo uma atitude ríspida com o cavalo, dando uma chicotada no cavalo. Então, isso é uma coisa que me encanta, porque você respeita muito o animal que você está trabalhando, os momentos, o tempo do animal. Cada animal tem um tempo também. Eu vou te perguntar agora o seguinte: você acha que as metodologias de ensino utilizadas por mim no treinamento com cavalos, se elas contribuem para agregar valor funcional ao cavalo? Com certeza, a metodologia de ensino, ela é tudo, né? É o que diferencia. Então, essa metodologia que você usa é uma metodologia que busca a colaboração do cavalo. Então, o cavalo fica sempre disposto para o trabalho. E é o que eu falei anteriormente, o cavalo sendo respeitado, as fases de desenvolvimento, de aprendizagem que o cavalo tem, ele entra numa atmosfera muito mais tranquila. E isso acaba gerando um desenvolvimento funcional para o cavalo muito maior. Eu sou muito agradecido também pela oportunidade de treinar os seus cavalos, porque a sua condição, sendo você uma pessoa com uma necessidade especial, ela requer de mim, como treinador, critérios mais aprimorados, né? Então, preparar um cavalo para uma pessoa que tem uma deficiência visual não é a mesma coisa do que preparar um cavalo para uma pessoa que não tem essa necessidade especial. O cavalo precisa estar muito mais confiante, muito mais confiável e realizar todos os desempenhos que se pretendem dele com uma atitude que possa oferecer para você confiabilidade. O cavalo precisa ter estabilidade psicoemocional e também uma estabilidade funcional. Ele tem que aprender a fazer leituras com mais precisão e com mais intimidade do que um cavalo que serve uma pessoa que não tem essa necessidade que você apresenta, né?